Vamos nessa, gente, porque o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, afirmou que a proposta do voto impresso pode ir à votação em plenário caso a comissão especial ultrapasse 40 sessões sem votar o relatório ou mesmo se ele for rejeitado. O relatório elaborado e apresentado pelo deputado federal Felipe Barros foi rejeitado na comissão especial por 23 votos a 11. O deputado federal Júnior Mano, escolhido para elaborar um parecer contrário à PEC do voto impresso, desistiu da relatoria do texto. Um dos motivos da decisão do parlamentar foi a pressão que ele recebeu nas redes sociais. Ainda não há definição do novo relator. Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Orbis, 41,6% dos brasileiros confiam totalmente nas urnas eletrônicas. 15,2% desconfiam totalmente, tendo a certeza de fraudes eleitorais. Vamos discutir um pouquinho essa recusa por parte dessa comissão especial em relação ao voto impresso. Quem começa é o Rodrigo Constantino. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Vamos primeiro falar dessa pesquisa, começar por trás aí. Eu desconfio de quase todas as pesquisas hoje em dia no país, mas mesmo assumindo que os números são verdadeiros, o que a pesquisa diz é que metade, grosso modo, metade dos entrevistados quer mudança. Metade está desconfortável com a situação atual. Alguns querem a volta de voto em cédula, outros querem o voto impresso, né? Mas metade não está satisfeito. Isso por si só, Paulo, é motivo mais do que suficiente para o Legislativo apresentar uma resposta a essa. Porque nós estamos falando de eleições em que metade dos responsáveis, dos eleitores, não estão gostando desse sistema atual, né? Estão desconfiando. E um número de 15% que desconfia totalmente já é um número grave o suficiente para manter esse tipo de opacidade que temos hoje. Ainda mais quando vem à tona o presidente trazendo aí, né, uma questão de investigação de hacker que conseguiu violar, entrar e lá ficar por meses a fio no sistema eleitoral. Algo que era negado como fake news pelo próprio TSE e o seu presidente Barroso. Depois do que veio à tona, então, é mais grave ainda não entregar à sociedade, né, um sistema mais confiável, com maior transparência e segurança, materialidade e apuração pública coletiva, né? Isso são as duas palavras-chave aqui. Agora vamos para a questão da PEC, né? Causa muito espanto que ela tenha sido derrubada com uma votação expressiva contra, nem o relator Felipe Barros, que fez um excelente trabalho, parênteses, esperava uma derrota tão feia, ele estava pouco otimista, mas ele achava que ia ter menos voto contra. E a gente vai ver quem votou contra, tá lá os suspeitos de sempre, né? Ou não, né? Tá lá o quê? PT, PSOL, PSDB, Novo e o Kim Kataguiri do MBL, né? Então, essa turma tem votado com muita frequência junto com PT e PSOL, né? PCdoB, e é curioso que eles chamam a direita que enxerga virtudes no governo ou que não virou anti-bolsonarista histérica e golpista, né, como eles, de gado bolsonarista ou de bolsopetista. É muito curioso que eles estejam ao lado do PT em quase tudo, inclusive no super pedido de impeachment. O mais curioso ainda, para adicionar um pouquinho de insulto à injúria, é que basta pegar vídeos, entrevistas, declarações deles, os responsáveis do Partido Novo e o próprio Kim e o MBL, ontem, coisa de meses atrás, né? Basta pegar as declarações para ver que eles defendiam a mesma mudança que eles votaram contra e que hoje eles chamam de golpismo. Então, assim, quem mudou e por que mudou de forma tão abrupta, né? Então, quando a gente avalia isso, a gente fica desconfiado, ainda mais do que já estamos, de que tem mesmo um golpe em curso e que envolve muita gente e que quer a opacidade das urnas eletrônicas no ano que vem. Por que será, né? Nós temos o STF e o TSE agindo como militantes, praticando ingerência indevida em outro poder, que é o legislativo, articularam para ajudar a derrubar isso, né? Que talvez possa ir a plenário, vamos ver, né? E nem tudo está perdido, mas é difícil. E esses mesmos que lutam para não entregar a transparência que muitos antes pregavam, são os mesmos que soltaram o Lula, tornaram o Lula elegível e demonizam o presidente Bolsonaro o dia inteiro. Quem acha que está tudo funcionando de forma normal no Brasil hoje, precisa abrir o olho. Agora eu queria conversar com o nosso Jorge Serrão para saber a sua opinião, Serrão, em relação à atuação do presidente da República nesse
processo todo. A gente viu, estava até conversando antes de começar o programa, um presidente mais ativista, com clareza, enfim. Você acha que essa maneira que o presidente imprimiu, de alguma forma, dificultou essa aprovação? Porque eu vejo que são duas situações diferentes. Uma coisa é a gente defender mais transparência em relação ao voto. Outra coisa é dizer que a eleição foi fraudada e não apresenta a prova. Saudações, meus amigos e amados haters. O Paulo tem toda a razão nessa colocação. O presidente Jair Bolsonaro, ele age sempre de maneira emocional. Tem dificuldade de racionalizar algumas questões. Isso atrapalha a estratégia do que ele deseja obter politicamente. No caso dessa questão do voto impresso pela urna eletrônica, desde o começo, o governo tem errado na própria narrativa, no próprio argumento da questão. Demorou muito para que a base governista chegasse à conclusão de que o que nós precisávamos era do voto impresso pela urna eletrônica com recontagem de 100% dos votos na sessão eleitoral, como foi hábil e corretamente proposto pelo relator da matéria, deputado Felipe Barros. Parabéns para ele, ele fez certinho o que deveria ser feito, mas o governo demorou muito a chegar a essa conclusão. E perdeu muito tempo o presidente Bolsonaro partindo para o confronto natural até com o Poder Supremo, que foi, desde o primeiro momento, contra qualquer mudança na legislação eleitoral, contra o aprimoramento desse instituto da urna eletrônica, que é um avanço, mas não é um avanço absoluto. Avanço absoluto não existe, tudo pode ser aperfeiçoado. E esse reacionarismo do Tribunal Superior Eleitoral e dos ministros do Supremo Tribunal Federal foi imperdoável, inaceitável. A sociedade brasileira estranhou muito isso. Por quê? Eles agiram contra, na verdade, o presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro foi a favor, eles foram contra. Isso é uma atitude de oposição até infantil. Mas no caso dessa justiça, entre aspas, eleitoral, eles sempre foram contrários a qualquer mudança estrutural séria, técnica, nesse modelo das urnas eletrônicas. E esse comportamento, eu insisto e repito, é inaceitável, incompreensível, porque se o objetivo é ter transparência eleitoral, honestidade e segurança do modelo de escolha dos representantes, é lógico que o correto seria melhorar o modelo. E os tribunais eleitorais, sempre, ministros do Supremo e membros do Supremo que vão para o TSE, sempre sabotaram tal proposta. Então, o presidente Bolsonaro, ele errou na tática, em duas táticas. Uma, ele não montou uma base aliada eficiente nessa comissão dos 40, que, aliás, não é fácil, né? O Congresso é muito complicado. O fisiologismo, a falta de interesse com que realmente interessa ao popular é algo absurdo nessa legislatura e nesse nosso Congresso. E o presidente também falhou no discurso dele, porque ele exagerou no ataque ao Supremo, em vez de focar na importância de se mudar o modelo de escolha dos representantes com o voto impresso para a recontagem. Então, esse deveria ter sido o foco do presidente e não o ataque ao Supremo, que o ataca o tempo todo. Então, esse troco foi ineficaz, essa estratégia tinha que ser revista e agora tem que rezar para o milagre do plenário, por uma grande mobilização do Centrão para que os santos do Centrão, São Arthur Lira, né, e São Ciro Nogueira consigam convencer o plenário a dar 308 votos, maioria qualificada de 3/5, para aprovar essa medida. É muito difícil. E daqui a pouquinho, Serrão, o deputado Arthur Lira vai entrar ao vivo aqui, vai conceder uma entrevista coletiva justamente anunciando que levará esse tema, como você bem colocou, ao plenário da Câmara Federal. Ele está justificando isso, dizendo que desta maneira o assunto será mais pacificado aqui no país, justamente por a gente ouvir os 513 representantes que foram eleitos. Bruna Torlai. O Arthur Lira fala em pacificação, né? Eu estou de acordo com Constantino quando ele indica todas as pessoas que no passado defendiam
essa medida e hoje são contrárias por razões políticas. E também acho que o Serrão tem um ponto que está correto, dizendo que o ativismo do presidente não ajudou. A gente estava conversando justamente anteriormente sobre o quanto que o ativismo é algo próprio à sociedade civil. Quando o ativismo ele deixa a sociedade civil e vai para as instituições, a gente vive uma guerra institucional e as medidas corretas não são aprovadas, né? Então, esse é o equívoco para mim e isso, inclusive, foi algo que prejudicou e gerou o resultado de ontem, né? Deixando aí o Felipe Barros sem ter essa aprovação. Agora, uma coisa que eu acho que seria interessante a gente fazer, já que agora o Arthur Lira está aí falando em pacificação, seria a gente ouvir as pessoas que têm mais a dizer e mais a contribuir com o debate. Não é o ministro Barroso e, me perdoem, não é tampouco o presidente Jair Bolsonaro. Eu li ontem uma entrevista concedida ao Jornal Brasil Sem Medo, extraordinária, né, pelo Carlos Rocha, que foi um engenheiro do ITA, que foi um dos responsáveis pela elaboração das urnas eletrônicas lá em 1996. E nessa entrevista ele traz uma série de dados interessantes que eu faço questão de compartilhar com vocês aqui, na esperança de que, quem sabe, os nossos representantes deixem de politizar o assunto e comecem a trazer os técnicos para perto de si para chegarem às decisões mais adequadas. Uma das coisas que ele diz é que no projeto de 1996, o próprio TSE exigia uma auditoria. E é daí que vem essa ideia da impressão do voto que cai imediatamente numa urna lacrada a qual o eleitor não tem acesso. Isso foi uma exigência do próprio TSE quando ele encomendou para essas duas empresas o voto, a urna eletrônica. Além disso, isso evidentemente é por isso que várias urnas elas têm essa impressora. Em 2003, tá, pela lei 10.740, 2003, vocês lembram que estava na presidência, né? Estabeleceu-se que os votos seriam por assinatura eletrônica e sumiu, acabou, parou-se de falar de impressão, né, de materialização do voto e aí a auditoria foi para o espaço, foi isso que aconteceu, tá? Porque desde o começo as urnas eletrônicas foram encomendadas pelo TSE, prevendo uma auditoria, e essa primeira auditoria era esse sistema que o Felipe Barros incluiu aí na sua relatoria, entendeu? Então, ele simplesmente está recuperando o projeto original de 1996, né? O Carlos Rocha diz uma coisa que é interessantíssima, que é o seguinte, eu estou aqui citando ipsis literis a sua entrevista, ele diz, quando eu vejo o presidente do TSE afirmando com convicção que a urna é 100% segura e inviolável, que o sistema é totalmente seguro e a prova disso é que nunca houve uma evidência de fraude confirmada, essa afirmação dele está completamente errada. E por quê? Por que está completamente errada? Ele complementa. Não existem ferramentas técnicas para identificar fraudes e rastrear eventos. Qualquer pessoa que trabalhe com segurança da informação tem convicção que tentativas de fraude, houve várias, claro que houve. Então, eu espero que o Arthur Lira leve essas pessoas que têm qualificação técnica para a gente elevar o nível do debate e chegar a uma conclusão adequada. Serrão, o que você acha que vai dar esse plenário, hein? Pois é um abismo isso aí. O nosso Congresso, ele é fisiologista, ele é reativo às mudanças estruturais e essa mudança do voto eletrônico é uma dessas mudanças estruturais fundamentais para que a gente tenha um começo de reforma política, que ela vai permitir o quê, num primeiro momento? Que a gente tenha uma eleição em que você tenha bastante certeza de que você efetivamente elegeu representantes de maneira honesta, sem risco de fraudes ou manipulações. A segurança 100% nunca vai existir, mas ela se aproxima de. E isso é o ideal, porque o sistema atual não é confiável. A Polícia Federal já deixou claro em 2 relatórios ao TSE que o problema não está nem exatamente nas urnas eletrônicas, mas sim na transmissão de dados e até na totalização final dos votos. E hoje, pelo modelo atual, nós somos obrigados a aceitar no dogma do resultado total final lá do supercomputador do Tribunal Superior Eleitoral. Tudo bem, maravilha. No país em que juiz vende sentença, dá para você ter essa certeza absoluta? Perdão, eu não tenho, eu não consigo ter. Então, é melhor que a gente tenha um modelo o mais transparente possível, o mais auditável possível e o mais fiscalizável possível pelo cidadão, pelo eleitor e pelos mesários que comandam efetivamente o processo eleitoral. Constantino, em seguida, Bruno.
Paulo, eu queria voltar à provocação muito boa que você fez ao Serrão. Eu quero aceitar também a provocação para mim. Por favor. Em relação à postura do presidente Bolsonaro, se atrapalhou ou ajudou nesse negócio todo. Eu quero fazer aqui uma justiça na minha análise, né? Não fosse o presidente Bolsonaro, esse tema estava enterrado com as fake news do TSE. Então é óbvio que às vezes o presidente entra de uma forma muito aguerrida e daquele estilo dele, né? Que a gente já conhece, que ele é peculiar. Mas vamos ser sinceros aqui, não fosse o presidente Bolsonaro, esse troço estava enterrado e com o Barroso bancando a voz da verdade e chamando todo mundo de fake news. Então foi graças à postura do presidente que o assunto ainda não morreu. Sejamos aqui, né, justos nesse aspecto. Agora, quanto a pessoas que votam contra qualquer coisa que o presidente demonstre interesse, isso aí vai ser assim. Essa turminha do MBL, do Novo, se o presidente falar que beber água é saudável, eles vão dizer que beber água mata. Então, eles já estão nessa, eles já se mostraram, né, oposição histérica, independentemente do que esteja sendo defendido. Não há nenhum compromisso com o espírito público. O Partido Novo, que tem cacique, que tem dono, que é o João Amoedo dorme e acorda falando em impeachment do presidente. Aplaude os arbítrios do TSE e do Supremo Tribunal Federal. Qual é a diferença hoje em dia de um Amoedo para um Marcelo Freixo? Eu não enxergo nenhuma. Qual é a diferença do MBL para o PSOL? Nenhuma. Na verdade, acho que o PSOL tem algumas qualidades a mais até, se é para ser sincero. Então, mostraram já que estão contra o presidente em qualquer situação. Então, não acho justo colocar na conta da postura do presidente, não. Não fosse ele, na entrevista que ele deu à Jovem Pan, por exemplo, expondo a fragilidade que muita gente tenta abafar. Aliás, tem um nome que a gente precisa trabalhar mais aqui, entender, e se jornalismo ainda existisse no Brasil, estava correndo atrás, que é o do diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Gallardo. Ele estava lá atrás quando recebeu a denúncia, depois trabalhou com a Rosa Weber no TSE, ele, antes disso foi assessor também do Luiz Fux, quando era presidente do TSE, e é o mesmo diretor-geral da Polícia Federal que estava responsável pelo caso da facada do Adélio Bispo. É muita coincidência para minha cabeça. Né? Coincidências podem até existir, mas o Brasil não é para amadores. Acho que deviam ir um pouco atrás desse fio, mas a gente sabe que a mídia dorme no pedaço. Quanto a se vai passar ou não, tem gente que acha que se for plenário vai ser mais vergonhoso ainda para o governo, né? Vamos ver. Eu acho que nesse caso o Ciro Nogueira vai ter que mostrar para que veio. Constantino, quando eu fiz essa provocação para vocês, justamente eu estou tentando diferenciar esse assunto, né? Porque eu acho que são dois assuntos diferentes. Uma coisa legítima. Não, ele deveria ser técnico. Deveria ser técnico, uma Paulo. Coisa, né, Constantino? Meu ponto é o seguinte, deveria ser técnico, mas como deveria ser? Sim, mas o que eu tô querendo dizer só eu acho que absolutamente legítimo a gente defender mais transparência no voto. Mas acho que esse debate acabou se perdendo numa questão fraudulenta das urnas que não se apresentou prova nenhuma. Esse é o meu ponto, entendeu? Essa é a questão. Mas como assim? O presidente da República colocou... O presidente da República colocou inúmeras vezes... Não, o presidente da República colocou inúmeras vezes que a própria eleição dele foi fraudulenta. E não houve nenhuma apresentação de prova nesse sentido. O presidente não apresentou que a eleição dele foi fraudulenta. Ele colocou isso em primeiro lugar, depois a transparência. Esse é o meu ponto, Paulo, entendeu? Essa provocação. Mas é que não é auditável. Não, mas uma coisa não ser auditável. Outra coisa é dizer que teve fraude. A urna inviolável foi violada. Ele disse que teve fraude. Assim... Ele disse com clareza que teve fraude, mas ele não conseguiu provar. Esse é o meu ponto, entendeu, Constantino? Eu acho que é absolutamente legítimo defender isso. Só que eu acho que o debate se perdeu, infelizmente. Não, o debate se perdeu em tudo nesse país em relação a Bolsonaro. Porque existe uma oposição frenética, histérica, e eu já citei alguns nomes, né, que se o presidente falar que água é bom, vai demonizar a água. Interditaram os debates sobre a ciência em relação à pandemia. Por quê? Porque demonizaram um remédio. Porque o presidente apostou num remédio, o remédio passa a ser demonizado. Então, eu só quero chamar a atenção de onde está o problema. Não me parece estar vindo do Bolsonaro. Já disse, se o Bolsonaro falar que fazer exercício é saudável, vão fazer 8 minutos de matéria no Fantástico falando de pessoas que morreram fazendo Cooper. Então, assim, está escancarado demais que temos no Brasil aquilo que eu acompanhei de perto aqui nos Estados Unidos, que chamaram de Trump Derangement Syndrome. É uma patologia. Se o Bolsonaro falar A, vai ter uma turma que vai ter que dizer que é contra A e é a favor de B. E isso está interrompendo o debate técnico de muitos assuntos, não só desse. Bruno, eu quero ouvir você.
Mas, na verdade, eu entendo o que o Constantino quer dizer. De fato, o Bolsonaro teve um papel importante para trazer esse assunto à tona. E isso é justo dizer. Contudo, existe uma maneira de você trazer o assunto à tona para que ele seja mais produtivo. Vamos pensar aqui o que já acontece no TSE. Você tem uma série de equipes técnicas que são chamadas para fazer testes nas urnas eletrônicas. Isso acontece desde o início. E essas equipes técnicas, elas constantemente indicam que há problemas. O Carlos Rocha falou isso na entrevista de ontem ao Brasil Sem Medo. É uma entrevista que deveria estar sendo muito repercutida e me espanta que ninguém esteja aí repercutindo justamente o que é que o cara que criou as urnas eletrônicas está dizendo. O que ele fala que é o problema? O problema maior é que o TSE está completamente equivocado quanto à governança. O próprio Carlos Rocha diz, olha, o ministro Barroso, infelizmente, está muito mal assessorado, não sabe o que é governança e não está tendo a capacidade de procurar entender quais são os problemas, né? Os frequentes testes que equipes técnicas da Universidade Federal de Campinas, da Universidade Federal de Minas Gerais, da Polícia Federal, como o Serrão citou aqui, estão indicando que há problemas. Nós sabemos que há problemas, mas esse grupo que faz as eleições separadinho, num grupinho ali na salinha fechada, não quer criar um sistema de auditoria externa. E, inclusive, o Carlos Rocha defende que não necessariamente a gente precisaria ter esse voto impresso para ter auditoria, que foi o sistema inicial pensado em 1996. Não necessariamente você poderia ter um sistema de assinatura digital, mas com auditoria externa. Então, o problema é, sim, uma cúpula do TSE na salinha fechada conta os votos, como você mesmo, Constantino, você já sublinhou diversas vezes. Eu queria citar um último trecho, que eu acho que isso que faltou ao Bolsonaro, criar equipes de trabalho, chamar essas equipes técnicas das universidades, chamar a Polícia Federal, colocar isso em plenário, né, para que a sociedade entendesse a gravidade do problema, né? O Bolsonaro, infelizmente, ele deixou a coisa derrapar para uma tonalidade política. Olha a última coisa que diz o Carlos Rocha, que é importantíssima. Ele diz o seguinte: os procedimentos de testes internos do TSE não têm nenhuma aderência às melhores práticas técnicas. Não há controle externo de grupos independentes que possam trazer cadeiras de confiança técnica ao sistema eleitoral. Isso é uma falha grave de governança. Então, olha a gravidade. Ele diz justamente a presidência do TSE se recusa a ouvir especialistas externos. Serrão, para a gente fechar esse tema. Para a gente fechar, data máxima vênia, como costumam dizer lá no Poder Supremo, o presidente Bolsonaro é inegavelmente a pessoa, o presidente que encarou o establishment, que enfrentou o estamento burocrático para tentar mudanças no Brasil. Isso é inegável. O que ele errou foi na estratégia do discurso e, às vezes, na tática também do discurso. Mas o ponto focal dessa questão eleitoral, a gente tem que deixar bem claro, não é a questão de fraude. Fraude você não consegue provar, mas o que consegue se provar, e a Polícia Federal provou tecnicamente com seus peritos, é que o nosso sistema não é seguro. Até na urna eletrônica ele tem vulnerabilidade, mais ainda na transmissão dos dados, que não é auditável, e nessa totalização final, que é uma verdadeira caixa preta. Caixa preta não tem transparência. Falta de transparência tem que ser questionada politicamente, ou isso não é um regime de liberdade.